A gente falar do jogo. O VAR mandou voltar essa defesa do Fernando Miguel. Quero ver se eles vão fazer isso em todos os jogos. É muito difícil o goleiro não se adiantar. Parece que é uma recomendação nova, né? Tem que estar pelo menos um pé sobre a linha. Sempre foi assim. Não, né? mas agora parece que saiu uma nova... Eu quero só ver. Eu quero só ver. Tem um pé em cima da linha. Eu quero só ver. A regra sempre foi mas essa. Mas é muito bem lembrado. Porque senão vira casuísmo. Se você é legal, você volta. Senão, você não pode ter isso. A regra tem que ser uma só. Não, o VAR Se agora... não adiantou que é a regra, todo mundo tem que voltar todos. Virou jurisprudência. É lógico. Aliás, é o que está acontecendo assim. muito, né? Jogos diferentes, os árbitros estão usando diferentes decisões para mesmos lances. Isso, e aí não dá. Você tem que ter um padrão. Agora, a arbitragem fez uma lambança no final do jogo, né? O jogo ficou paradaço por causa do VAR, do pênalti. Não deu nem... Aí ele perdeu a noção da conta. Eu já defendi várias vezes que o acréscimo deveria ter um mesário, como antigamente, ter um cara que cuidasse disso. Paralisações, combina que tipo de paralisação, ele para o cronômetro. Ele deveria levantar uma placa de 5 minutos, 4 minutos, 10 minutos, e não o árbitro, que tem um monte de relógio, tem que prestar atenção num monte de coisa e ainda decidir se ele vai dar 2, 3 ou 4. Quer dizer, baseado em quê? É uma coisa também... Agora, a bolinha do São Paulo foi muito pequena, hein? Não mereceu muito mais Erra disso, muito, não. né? E outra coisa, um jogador que fez 42 gols no ano passado, jogava na Colômbia, ele fez mais gols que o Agüero. Foi o segundo argentino a fazer mais gols. Se veio pro Vasco, não custava tão caro. Onde é que os caras estavam que não enxergaram esse jogador, esse Cano? O Vasco tem 16 gols no ano e ele tem 11. Pois é. O vice é o Felipe Bastos, que fez 2 gols no meio da semana. O senhor não está falando muito do Vasco, a gente esquecer um pouquinho o Fernando Diniz? Não é uma estratégia, não, né? Não, porque assim, o Diniz está tanto tempo no São Paulo, a gente sempre fala aqui, tem que dar tempo, o tempo está aí. O São Paulo tem que dar uma resposta. Na semana passada o Barolo esteve aqui, fez um raio-x do que foi o São Paulo, discutir, o Canalha está certo, 2, 3 minutos, talvez se desse mais 2, 3 minutos o Vasco ia fazer outro. A torcida do São Paulo tá com o saco cheio, gente. Essa é a grande verdade. O Volpe salvou uma bola ali, era pro Vasco ter porque feito o Diniz veio com essa fama de jogar um futebol diferente, ele parece que já não se apegou, mas já perdeu essa convicção, que no último jogo ele falou que precisou fechar a casinha. Então a gente precisa entender o que está acontecendo com esse São Paulo. O São Paulo tem que ser cobrado, sim. O Diniz tem que saber que caminho que ele vai. Não dá para entender o Pato ganhando o que ganha, que é culpa também da diretoria. Num banco de reservas, um cara que não responde. O São Paulo tem que dar uma sacudida geral, desde diretoria à comissão técnica. A gente volta a falar sobre o tema, é que acabou agora o jogo do Santos e um paulista ganhou fazendo 3 gols. Opa, festa, milagre! E o Thiago Salazar está lá na Vila Belmiro e vai dar uma geral desse jogo. Boa noite, Salazar. Boa noite, Flávio, amigos do Mesa Redonda. Como vocês dizem, para vocês terem uma ideia, a delegação do Santos hoje chegou aqui na Vila Belmiro e a torcida colocou um sal grosso ali por onde passa a delegação, o ônibus, na entrada antes de ir para o vestiário. O pessoal escreveu "Sai Zica" com sal grosso, e aí, vocês acreditem ou não, deu certo. O Santos venceu pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro, tinha empatado com o Red Bull Bragantino, perdido para o Internacional. Eram 6 jogos sem vitória, a última vitória aconteceu em março, então pensa na agonia do torcedor santista, desde março sem comemorar uma vitória. Então hoje aqui na Vila Belmiro, o Santos nem começou tão bem, Flávio, mas venceu, fez 2-0 no primeiro tempo, abriu o placar com Soteldo aos 28 minutos. O Soteldo abriu o placar depois da jogada de Marinho. Aos 40 minutos, de novo, Marinho serviu Felipe Jonathan e o Felipe Jonathan soltou uma bomba no ângulo, um golaço para fazer 2-0. Antes do intervalo, o Atlético ainda meteu uma bola na trave, a prova aí, quem sabe, de que a zica, de que a maré mudou de lado aqui no Santos. E no segundo tempo, Marinho, melhor jogador em campo aqui na Vila Belmiro nesse domingo, fez o 3º gol. No finalzinho, o Atlético Paranaense descontou com Abner Vinícius já aos 42, mas não teve jeito. 3-1 para o Santos, primeira vitória no Campeonato Brasileiro, primeira vitória depois de 6 jogos e primeira vitória também de Cuca como técnico da equipe, ele que substituiu o Gesualdo Ferreira, que voltou para Portugal. Flávio? Obrigado, Salazar. É claro que nós vamos falar um pouquinho do Santos antes de seguir com o São Paulo, para a gente até encerrar esse tema. Tem a ver com o Cuca, não tem, Marco?
Eu acho que o Santos hoje depende muito do Marinho e do Soteldo. Você vê o que o Salazar falou, né? Que as jogadas saíram do Marinho para o Soteldo, do Soteldo para o Marinho. O Santos depende muito desses dois jogadores. Eu estava ouvindo no rádio, vindo para cá, o jogo do Santos, e o Atlético Paranaense estava dominando o jogo. Daí o Soteldo foi lá e fez o primeiro. Daí depois o Felipe Jonathan fez. Depois o Marinho terminou, fez o terceiro gol. Então não sei se tem a ver muito ainda com o Cuca ou mais a habilidade dos jogadores do Santos, apesar de salário atrasado, apesar de jogador indo na justiça. Talvez o Cuca tenha dado a motivação que esses jogadores precisassem. Agora não deu tempo de mudar o esquema tático do Santos ainda. Vamos ver a calça que o Cuca usou hoje, que aí já achou. Vai ficar pro campeonato todo, né? Só um detalhe, o Santos perdeu o Lucas Veríssimo aos 25 do primeiro tempo, perdeu logo em seguida o Vladimir, goleiro, entraram Alex no lugar do Lucas Veríssimo e João Paulo no gol do Santos. O Alex está estreando hoje. Eu confesso que fiquei meio apavorado quando Mas aconteceu. o Santos todo ano é assim, ninguém dá nada pelo Santos, não tem protel, não sei o quê, vai quietinho, vai, tá Libertadores. Terminou em segundo ano passado. O Santos, quando começa a colocar moleque por falta de opção, normalmente O Santos não tem um a coisa vira. Você falou que o Palmeiras tinha um plantel, né? Tem um plantel mesmo. O Santos não tem esse plantel todo de qualidade, mas os 11 que começam o jogo do Santos, ele embaça para qualquer time no Brasil. E se o Cuca souber aí essa história do Sal Grosso aí, conhecendo o Cuca, acho que vai ter Sal Grosso até o final do Brasileiro. Ah, boa. Vai Fino, ver, né? Rafa. Isso se não foi ele. Se não foi ele. Vamos voltar pro tema São Paulo. Você terminou, Garrafa? Não, eu posso acrescentar aqui para terminar, para arrematar, e nada contra o Diniz, ele tem a sua filosofia, a sua proposta, mas olha só o levantamento que a nossa produção fez aqui, e me passaram, não sei porquê, mas Fernando Diniz em times da Série A. 44 jogos, 13 vitórias, 10 empates, 21 derrotas. 21 derrotas com 37,1% de aproveitamento. No São Paulo são 34 jogos, 16 vitórias, 7 empates, 11 derrotas, 53,9% de aproveitamento. Mas em times da Série A, com essa proposta que ele tem, que a gente respeita, são 37,1% de aproveitamento. No São Paulo, portanto, 53. Olha, eu acho que, antes de mais nada, exaltar a vitória do Vasco, né? Porque, como vocês disseram, duas vitórias e tal. A torcida do Vasco está precisando também desse alento, não é só do São Paulo, não. Tem muito torcedor aí sofrendo com a campanha recente do seu time. E eu acho que no caso do São Paulo pesa para a torcida, para o Fernando Diniz, para o elenco, para a diretoria, a sucessão de fracassos, né, nos últimos anos, né? O torcedor não aguenta mais. Talvez ele, se ele fosse campeão, tivesse sido campeão ano passado, ele suportasse numa boa o que está acontecendo esse ano. Mas ele, ano após ano, não suporta mais. Então, o Canalinho vem de um vexame com o Mirassol. O time montado no WhatsApp. Isso é difícil engolir, gente. O Santos perdeu do Novo Horizontino, perdeu da Ponte Preta. O Marinho hoje talvez tenha sido o melhor em campo, porque ficou devendo com aquela expulsão no final do primeiro tempo contra a Ponte. Se fosse outro treinador hoje, estaria na mesma situação do Fernando Diniz. E eu conversei com ele, nós fizemos uma entrevista com ele no UOL recentemente, e o Fernando falou assim: João, sabe o que é engraçado? As pessoas falam para mim assim, mas escuta, por que você não testa essa formação? Por que você não muda? Como se a gente lá dentro, com comissão técnica, elenco, Raí, com toda a experiência, ele jogou futsal, futebol de salão, depois futsal, foi muito bom jogador. Ele falou, como se a gente não soubesse tudo que a gente tem na mão e todas essas possibilidades de testar de um jeito, de outro, de atacar mais, de atacar menos, de jogar por uma bola. Eu acho que o elenco, está pesando demais esse pesadelo aí. Olha, o Barolo, que teve aqui a semana passada, está com a gente. Vai falar por Skype. São Paulo sofreu uma derrota para um time muito inferior, que é o caso do Vasco da Gama. E o Barolo está nos atendendo agora. Boa noite para você, Barolo. Tem um culpado, tem vários culpados.